A carta, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses nos ensina muito sobre a salvação de um pecador, a salvação de uma pessoa. Em Colossos existia uma igreja que se reunia ao nome do Senhor Jesus, pessoas que foram salvas por ele. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre isto, sobre esta realidade na vida destes crentes. Algo que tinha acontecido com o apóstolo Paulo, algo que acontece com cada pessoa, com cada crente, cada pessoa que foi salva. E eu gostaria de convidar você para ler poucos versículos no primeiro capítulo de Colossenses. Você pode me acompanhar, o versículo vai estar aí na tela do vídeo. Eu vou ler então a partir do versículo... Vamos começar a ler a partir do versículo 12. O apóstolo diz para esses crentes: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual, ou seja, é o Pai, Deus o Pai, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, agora está falando do Filho, antes falava do Pai. Paulo estava dando graças a Deus o Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual, o Pai, nos tirou da potestade das trevas, ou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, ou seja, no Filho, temos a redenção, ou seja, o preço que foi pago pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, falando do Filho ainda, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nesses versículos, Paulo está dando graças a Deus pelo que Deus, o Pai, fez e pelo que a obra do Senhor Jesus Cristo fez a cada salvo. É interessante notar como as Escrituras, como a Bíblia é uma luz que expõe a verdade divina, mas também expõe todo o erro existente à nossa volta. Quando nós lemos a Bíblia sinceramente e colocamos este espelho da verdade frente ao que nós vemos à nossa volta, o erro fica exposto. Só não vê quem não quer ver. O pior cego, como diz o ditado, como diz o ditado bem conhecido, o pior cego é aquele que não quer ver. E, infelizmente, o ser humano gosta de se acomodar a coisas que tratam somente da sua carnalidade, da sua natureza caída. Quando ela se depara com a verdade divina, algo estranho à sua natureza caída, ele não quer ser confrontado, ele quer ficar confortavelmente naquele estado em que ele nasceu, aquele estado de 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos e às vezes até 90 anos, ao fim da sua vida. Ele ainda não quer, essa natureza que nós herdamos de Adão e Eva, não quer ser confrontadas com as verdades divinas. Deixam esta vida, partem para a eternidade, pensando que o assunto vai ser talvez resolvido depois da morte. Abre os seus olhos no inferno, aonde não tem mais como o assunto ser resolvido. Você que lê a Bíblia, você deve lembrar daquela ocasião em que o Senhor Jesus chegou em Gadara e expulsou. Tinha ali um gadareno, um homem que era daquela cidade, que tinha uma legião de demônios. O Senhor Jesus expulsou, mandou o demônio sair e eles entraram naqueles porcos. Lembra da história? Esses porcos se precipitaram.
ou se jogaram num penhasco. E, então, isso ocorreu no campo, lá fora, né? Fora da cidade. E os cuidadores dos porcos, porqueiros, foram na cidade, avisaram as pessoas daquilo que tinha acontecido com aquele gadareno, e parece que eram dois. E quando eles chegaram, viram aquele homem assentado e em perfeito juízo, agora vestido calmamente. Nunca tinham visto, pelo menos, não sei quanto tempo esse homem era assim, mas pelo menos este homem devia ter vivido alguns anos já assim. Agora ele está ali assentado. O que aquelas pessoas daquela cidade fizeram com esta boa notícia e com a pessoa que tinha mudado a vida daquele homem definitivamente? Expulsaram o Senhor Jesus dos seus termos. É isto que está registrado. O que aquela história nos ensina? Que o ser humano, ele não quer ser confrontado com aquilo que ele viveu até aquele momento. Aquela situação, aquele poder sobrenatural que existia em Cristo, no Filho de Deus, aquele poder contra as obras satânicas que existia na vida daquele homem, que eles estavam tão acostumados, porque os demônios que estavam nos porcos não morreram com os porcos. Com certeza, aqueles espíritos, aqueles demônios, continuaram ali em Gadara, saíram do Gadareno e foram para outras pessoas. Se não entraram como eles estavam sobre aquele homem, mas pelo menos eles estavam, como nós lemos aqui, lançando trevas e mantendo aquelas pessoas nas trevas já dos seus pecados e nas trevas de Satanás, o líder deles. Então as pessoas normalmente estão acostumadas na sua vida natural, na sua natureza pecaminosa, instruída por aquela natureza. Muitos têm uma religião, como aquelas pessoas deviam ser religiosas, mas quando são confrontadas com algo que vai contra aquilo que eles estão acostumados, algo de Deus, elas se fecham. Elas pensam, não, eu já tenho a minha religião, eu já tenho Deus. Mas será que o que elas têm as libertam do poder das trevas, do poder de Satanás? Resolve o assunto delas, resolve o assunto das almas, das suas almas manchadas pelo pecado. Elas são judicialmente perdoadas, elas ficam de bem com Deus. Os seus pecados são justificados, essas pessoas são justificadas? Elas têm o perdão dos seus pecados? Não sabem disto, não sabem, não têm certeza. Muitos dependem do pastor cuidar do assunto em relação a este assunto, para elas, do padre, ou do missionário, ou da igreja, ou da carteirinha, até mesmo das orações, até mesmo da Bíblia que elas leem. Mas elas nunca tiveram um encontro real com Cristo. Nunca elas tiveram o que nós acabamos de ler, que estes crentes, essas pessoas salvas em Colossos, tinham, e como muitos hoje têm. Será que eu estou falando com alguém que está na situação assim? Que não quer ser confrontado? Você tem medo que o martelo, a marreta da verdade de Deus, batendo, chocando contra o alicerce que você tem, a sua casa desmorone e caia? Meu prezado ouvinte, nenhum salvo tem medo de ser questionado quanto à sua segurança, a sua certeza da sua salvação e a sua ida para o céu. Não. O crente pode ter as suas fraquezas e falhas, como nós temos. Mas no assunto da salvação, como nós vamos pensar neste vídeo, esse assunto está resolvido. Vamos pensar no que nós acabamos de ler especificamente aqui. Nós lemos que Paulo está dando graças a Deus, pois ele, ou seja, Deus,
transportou, tirou da potestades, do poder. Primeiro ele está dizendo que Deus os fez os crentes, fez o salvo, idôneo para participar da herança dos santos na luz. A luz, aqui neste versículo, já está em contraste com as trevas, ou a potestade, o poder das trevas, do versículo seguinte. Deus, quando salva um pecador, perdoa os seus pecados. Deixa eu colocar isto de uma maneira diferente. A salvação de Deus é totalmente diferente do que nós temos nas organizações religiosas. Organizações religiosas, quando as pessoas vão a esses lugares, normalmente, e não estou dizendo isso para ofender qualquer religião, qualquer seita religiosa, basta você examinar o que você tem com a Bíblia. Se tudo que eu vou dizer, ou tudo que nós estamos pensando em relação à Bíblia, aonde você vai, ou o que você tem está de acordo, não precisa me escrever se sentindo ofendido. Agora, se você não tem, não fica ofendido, porque nós estamos examinando o que a Bíblia diz. A salvação que nós temos da Bíblia é totalmente diferente do pecador assumir qualquer compromisso com uma organização religiosa ou também até mesmo assumir um compromisso com Deus. Porque o que nós temos descrito aqui no apóstolo Paulo é Deus salvando este pecador. E como ele faz isto? Como é que uma pessoa pode ser considerada um filho de Deus, uma pessoa salva, uma pessoa que está indo para o céu? Paulo diz, Deus, não o pecador, não a igreja, não o padre, pastor, missionário. Diz, Deus, o Pai, nos fez idôneos, ou seja, capazes, aptos, qualificados para participar da herança dos santos na luz. É Deus que faz uma pessoa ser idônea. É Deus agindo na alma daquele pecador. Como? Ouvindo a palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para fazer isto neste pecador. Esta é uma obra divina, é algo que Deus faz e está feito. Diz mais, Paulo está dando graças que Deus fez um pecador perdido, ele se tornou idôneo para participar da herança dos santos na luz. Porque ele nos tirou das trevas, ou melhor dizendo, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem tem o poder das trevas? Satanás e os seus demônios. E ele escraviza todo o pecador, ele dá suporte, ele dá alimento para que o pecador continue seguindo a sua natureza pecaminosa, em seus pecados, atraído e engodado, levado no seu berço, como o apóstolo João diz na sua primeira carta, 1 João capítulo 5, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no berço, está num berço sendo embalado pelo diabo. E o diabo não quer que o pecador se desperte, ele quer que esse pecador fique aí sendo embalado. Mas quando Deus salva um pecador, quando Deus alcança a alma, traz luz a esta alma e salva este pecador, Deus o transporta, ele faz idôneo para este pecador participar da herança dos santos na luz. Mas o que ele faz? Diz, ele nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Como é isto? Isto é uma posição espiritual. A pessoa não sai, não é transportada do mundo para o céu. Mas espiritualmente, Deus faz uma obra na alma e posicionalmente, este pecador
é tirado, as forças satânicas e a escravidão dele, de Satanás e da sua natureza pecaminosa, quando Deus salva este pecador, Deus tira. Ele é tirado do poder de Satanás, diz aqui, das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz e de amor. Você tem que entender que isto não se dá quando você se faz membro de uma igreja. Isto se dá quando você tem um encontro real pela fé com Deus. Note o que o apóstolo diz. Ele não para somente na obra que Deus está fazendo no pecador quando é salvo. Ele coloca uma outra pessoa aqui e diz: fomos levados para o reino do Filho do seu amor. Este Filho é onde temos a redenção. A redenção fala de um preço pago, um preço que foi pago. Para a nossa salvação era necessário que alguém assumisse a nossa dívida. Os nossos pecados, a Bíblia apresenta para ilustrar como é essa situação, de forma que o ser humano entenda, é como se o ser humano criasse uma dívida. Os seus pecados são dívidas, são ofensas, são acusações, são ofensas a Deus e acumulam uma dívida. Não somente isto. Este pecador, ele é escravo, ele não somente ele tem uma dívida, mas ele é escravo de continuar devendo. Não somente da sua natureza pecaminosa que está nele, mas ele está debaixo do poder das trevas. O pecador, cada ser humano, ele precisa ser liberto do poder de Satanás, que é uma coisa, e também liberto do poder dos seus pecados e perdoado os seus pecados. Porque a pessoa pode ser liberta do poder do pecado e liberta do poder de Satanás, mas a partir de hoje, por exemplo, mas como é resolvido os pecados que ela teve até aquele momento? Quem vai limpar aquilo? Quem vai pagar por isto? Este está o erro em muitas denominações religiosas, no pensamento de muitos pastores, padres e missionários, em muitas religiões e muitas pessoas, que até aquele dia a pessoa tem uma vida estragada, e a partir dali ela começa uma nova vida. Mas enfim, o que foi feito então daquilo que já passou? A igreja não resolve isto. A religião não resolve isto. A religião pode dar um comportamento, regras, normas, e até pode aplicar a Bíblia para a vida dessas pessoas a partir daquele momento. Mas o que vamos fazer com o que já passou? Eles não têm solução, ninguém tem solução. A salvação de Deus tem solução para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. Diz que a obra de Cristo, o que Cristo fez na cruz, é para nos resgatar. Foi um preço pago para nos tirar da escravidão do pecado. Foi um preço pago para nos libertar da escravidão de Satanás. Resolver os nossos pecados passados para agora nós seguir a nossa vida em novidade de vida. Cada pessoa salva, ela está em Cristo. É uma posição. E esta posição é feita por Deus. Não é a minha decisão de fazer parte de uma igreja local, de uma denominação, de qualquer coisa. Mas é algo que Deus faz em mim, e é uma posição que Deus me coloca. O apóstolo, ele diz: nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, ninguém pode ser salvo sem ser confrontado com a morte de Cristo. Não são as flores
lindas que estão aí na frente de uma plataforma, a orquestra, todo mundo bem vestido, com conjuntos, com uma vestimenta própria, com cores combinando, com os instrumentos, com todo aquele ambiente chamativo, com os anjos pintados no teto, nas paredes, e os vidros e cristais. Não, para a sua salvação você tem que ir para um outro lugar. Para a sua salvação você tem que subir um monte, onde se chama Caveira, ou Gólgota, e contemplar um homem entre dois homens, crucificado numa cruz, desprezado, rejeitado, depois de ter sido açoitado. Ele está aí com uma coroa de espinho na cabeça, crucificado, com os cravos nas mãos e nos pés, totalmente desfigurado. É assim que Isaías, capítulo 53, o profeta o apresenta. E ali, você contemplar este homem e ver e compreender sinceramente, ele, Cristo, Jesus, levou em seu corpo os meus pecados sobre o madeiro. Este justo que está ali entre dois malfeitores está padecendo e padeceu por mim o injusto para me levar a Deus. Ele foi ferido por minhas transgressões e moído por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu sou um imundo, as minhas justiças são como trapos da imundícia. Mas esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus, ele enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crer já está julgado. Eu pergunto para você que me ouve, você já esteve alguma vez aos pés desta cruz? Confiou na pessoa que morreu, deu a sua vida, derramou seu sangue? Você já esteve talvez aos pés do pastor, aos pés de alguma imagem? Você já esteve aos pés de Cristo e compreendeu, está aí o meu Salvador. Eu creio nele, eu confio nele. O valor da sua obra, a vida que ele deu na cruz é suficiente para a minha salvação. Eu aceito. O Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você tem essa experiência. Diz ali, redenção, preço pago, o preço foi pago pela vida, a vida do Senhor Jesus, oferecida a Deus, quando Deus o fez pecado por nós. Mas o apóstolo fala mais, ele diz, a remissão dos nossos pecados. Remissão fala de perdão. Não simplesmente Deus nos liberta da escravidão, nos compra da escravidão, nos tira do poder do pecado e de Satanás, mas também perdoa os nossos pecados. Limpa. Perdoa. Passado, presente e futuro. Uma salvação completa. Será que é isso que você tem? Nestes versículos nós temos a maravilhosa obra de Deus, a maravilhosa salvação de Deus na alma de um pecador. E tudo isto é feito por Deus. E o que nós fizemos? O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. O apóstolo
Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Será que você que me ouve, você tem coragem de fazer isto? Você é uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para abrir mão de tudo que você tem confiado até agora e se entregar a esta pessoa que Deus enviou o seu amado e eterno Filho para nos salvar. Oh, meu prezado ouvinte, Deus está satisfeito com a obra única do seu Filho, pois ele o recebeu lá no céu, depois de 40 dias da sua morte e ressurreição. Ele assentou-se à mão direita dele, porque o assunto foi resolvido. Quando Cristo disse na cruz: está consumado, está consumado. Você, para ser salvo, você depende desta obra. Sem ela, tudo que você tem não vai lhe ajudar na hora da morte. Você vai estar sozinho. Você vai partir sozinho e sem a segurança de estar no céu. Espero que você que me ouve possa ler esses versículos com calma, meditar neles e que Deus lhe ajude. Abra os seus olhos para você também, pela fé, descansar nesta pessoa bendita, o Filho de Deus, que nos amou e se entregou em preço de redenção por nós. Ele diz aqui que é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a expressão exata de Deus o Pai. Ele é que deu origem a toda a criação. Ele não é o primeiro ser criado, como algumas seitas ensinam, mas ele é o que deu origem, ele é o primeiro, ele é o que fez, ele é o que deu origem, o primogênito de toda a criação. Ele é o que deu origem a tudo que foi criado. É isto que o apóstolo João fala tanto na sua primeira epístola e principalmente também no seu evangelho. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez e tudo foi criado para ele. Se sem ele nada do que foi feito se fez e ele criou todas as coisas, como ele foi criado? Confie nesta pessoa. Ele morreu na cruz para te salvar. Se você se perder, se você abrir os seus olhos um dia no inferno, fique sabendo, existia salvação para você. Você confiou ou não quis confiar naquilo que... Você confiou no errado e nunca quis confiar naquilo que podia lhe valer. Deus nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, neste Filho, nós temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, e você também será salvo.